A brisa úmida do litoral carregava o cheiro de sal e peixe fresco pela orla da cidade portuária. Era uma tarde de outono em Vitória, no Espírito Santo, onde o mar batia preguiçoso contra o cais e o sol filtrava entre nuvens cinzentas, pintando as ruas de um tom melancólico. Mariana caminhava devagar pela calçada irregular do bairro de Camburi, o ventre arredondado pela gravidez de 7 meses, pressionando contra a blusa folgada de algodão. Aos 32 anos, ela se sentia pesada, não só pelo peso do bebê, mas pela exaustão que se acumulava como uma dívida invisível. Seu rosto, marcado por olheiras suaves, ainda guardava a beleza serena de quem crescera entre as praias e as fábricas de celulose que sustentavam a economia local. Ela e Rafael se mudaram para ali há 10 anos, fugindo do interior de Minas Gerais, em busca de uma vida melhor. Ele, com seu carisma fácil e ambição afiada, subira rápido na hierarquia da Maré Alta, uma empresa de exportação de madeira e produtos marítimos que dominava o porto. Mariana, formada em administração pela Universidade Pública da região, fora a mente por trás de muitas das estratégias que fizeram a companhia crescer. Mas ninguém sabia disso, pelo menos não publicamente. Ela preferia o anonimato, gerenciando as finanças de casa e apoiando o marido nos bastidores, enquanto ele desfilava como o grande chefe em jantares e reuniões. Naquela manhã, Mariana acordara cedo, como sempre, para preparar o café na cozinha apertada do apartamento, no 3º andar de um prédio modesto à beira da praia. O lugar era simples, paredes brancas descascando em alguns pontos, móveis de compensado que Rafael comprara em promoção e uma varanda minúscula de onde se via o horizonte azul. "Bom dia, amor", dissera ele, beijando sua testa distraído antes de sair para o escritório. "Não esquece da consulta à tarde. Eu te levo se der tempo." As palavras soavam mecânicas como um roteiro repetido. Mariana assentira, ignorando o aperto no peito. Nos últimos meses, Rafael chegava tarde, cheirando a uísque e desculpas vagas sobre negócios urgentes. Ela decidiu caminhar até a clínica sozinha. O ar salgado a acalmava e o movimento ajudava a aliviar as dores nas costas. As ruas de Camburi fervilhavam com o cotidiano. Pescadores arrastando redes no calçadão, donas de casa carregando sacolas de feira e trabalhadores da construção civil erguendo mais um condomínio de luxo que contrastava com as casinhas antigas. Mariana parou em uma padaria na esquina, comprando um pão de queijo quente para o lanche. "Tudo bem com a gestação, Mari?" perguntou a atendente, uma mulher de meia idade com mãos calejadas. "Graças a Deus, sim. Esse neném aqui está crescendo forte", respondeu ela, forçando um sorriso. Mas por dentro, uma inquietação a roía. Rafael mal tocava em sua barriga ultimamente, como se o bebê fosse um intruso em sua rotina agitada. A clínica ficava a poucas quadras dali, em um prédio baixo de saúde pública, lotado como sempre. Mariana esperou na sala de espera, folheando uma revista velha enquanto ouvia o choro de outras crianças e o burburinho de conversas baixas. A médica, uma mulher de olhos gentis, confirmou que tudo estava bem. O coração do bebê batia ritmado e o ultrassom mostrou um menino saudável. "Cuide-se, hein? Descanso é essencial nessa fase", aconselhou. Mariana saiu dali com um alívio misturado à solidão. Por que Rafael não viera? Ele prometera. Em vez de voltar direto para casa, ela decidiu passar no escritório da Maré Alta, no centro portuário. Talvez pudesse surpreendê-lo, levar um café e ver se ele estava bem. O trânsito era caótico. Ônibus lotados buzinavam, motos zigue-zagueavam entre os carros e o cheiro de diesel se misturava ao odor de maresia. Ela pegou um táxi, o motorista tagarelando sobre os preços subindo e o porto paralisado por uma greve recente. "A vida tá dura para todo mundo, né, moça? Mas você aí grávida tem que se preservar." O prédio da empresa era um galpão moderno à beira do cais, com fachada de vidro espelhado que refletia o céu nublado. Mariana desceu do carro pagando com as poucas notas que tinha na bolsa. O recepcionista a reconheceu de imediato. "Senhora Mariana, o senhor Rafael está em reunião, mas posso avisar." Ela balançou a cabeça. "Não, tudo bem. Eu espero aqui." Mas a curiosidade a impeliu para o corredor lateral, onde as janelas davam para o pátio interno. Foi então que viu.
Rafael estava lá de costas para ela, rindo baixinho enquanto segurava um bebê nos braços. O menininho, de uns 6 meses, gorgolejava feliz agarrando a gravata do pai. Ao lado dele, uma mulher jovem, de cabelos cacheados e vestido justo, observava a cena com um sorriso orgulhoso. Ela era Carla, a secretária nova que Rafael mencionara uma vez, casualmente como uma garota eficiente. Mas agora tudo fazia sentido. As noites em claro, as ligações sussurradas, o distanciamento. O bebê usava uma roupinha azul, idêntica à que Mariana escolhera para o filho deles. O mundo de Mariana parou. Seu coração acelerou, o estômago revirou como se o chão tivesse sumido. Ela se encostou na parede fria do corredor, as mãos tremendo sobre a barriga. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto, mas ela as enxugou rápido, mordendo o lábio para não soluçar. Como ele pôde, depois de tudo que construíram juntos. A maré alta não era só dele, era dela na essência. Ela havia investido cada centavo de sua herança familiar, assinado os papéis fundadores em silêncio, garantindo 90% das ações enquanto ele gerenciava o dia a dia. Pra te proteger, dissera o advogado na época. Mulheres grávidas ou não, ainda enfrentam preconceitos nos negócios. Mas agora, aquilo. A traição cortava como uma faca enferrujada. Mariana recuou devagar, saindo do prédio sem ser vista. O ar do porto parecia sufocante, o barulho das gaivotas um eco distante de sua dor. Ela caminhou de volta para casa, as pernas fracas, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes. Em sua mente, as peças se encaixavam. As desculpas, o perfume estranho em suas roupas, as contas bancárias que ela gerenciava sozinha, sem questionar. Como pudera ser tão cega? Chegando ao apartamento, trancou a porta e se jogou no sofá, o corpo curvado em posição fetal. O bebê chutou, como se sentisse a angústia da mãe. "O que vamos fazer agora, meu amor?" sussurrou ela para a barriga, a voz embargada. Pela primeira vez em anos, Mariana sentiu uma raiva fria se instalando, misturada a uma determinação que ela nem sabia que possuía. Não seria mais a sombra. Hora de revelar quem realmente mandava. Mas, por enquanto, o silêncio era sua armadura. Ela se afastaria devagar, deixando que a verdade fermentasse como uma tempestade no horizonte. O sol poente tingia o céu de Vitória com tons alaranjados, filtrando-se pelas persianas semiabertas do apartamento de Mariana. Ela permanecera ali por horas, imóvel no sofá, o corpo exausto pressionado contra as almofadas desgastadas. O choro distante de uma criança na rua ecoava como um lembrete cruel, e o barulho das ondas quebrando na praia próxima parecia um rugido abafado em sua mente. Seu ventre doía levemente, não só pelo peso do bebê, mas pela contração emocional que a consumia. Rafael ainda não havia chegado, e ela não esperava por ele com a ansiedade de outrora. Em vez disso, uma frieza calculada se instalava, como o vento úmido que entrava pela varanda, carregando o sal do mar. Mariana se levantou devagar, apoiando as mãos na barriga para se equilibrar. Caminhou até a cozinha, onde o relógio na parede marcava quase 7 da noite. Preparou um chá de camomila, as mãos trêmulas mexendo a colher no bule rachado. Seus pensamentos giravam em torno da cena no pátio da empresa. O riso de Rafael, o gorgolejar do bebê alheio, o olhar cúmplice de Carla. Como ele podia construir uma família paralela enquanto ela carregava o filho deles? A maré alta, que nascera de noites insones revisando planilhas, e de sua herança de família. Uma pequena fortuna de terras em Minas vendidas para investir no negócio, agora servia de palco para aquela farsa. Ninguém fora do círculo íntimo sabia que as ações majoritárias estavam em seu nome. Um arranjo discreto para evitar os olhares enviesados em um mundo de negócios dominado por homens. O celular vibrou na mesa, uma mensagem de Rafael. "Atrasado de novo, amor. Janto sozinho. Te amo." Ela leu as palavras sem emoção, o polegar pairando sobre a tela antes de apagá-las sem responder. Pela primeira vez, o silêncio era uma escolha, não uma submissão. Mariana decidiu sair, precisava de ar que não cheirasse a traição. Vestiu um casaco leve sobre a blusa de gestante e desceu as escadas do prédio.
ignorando o elevador barulhento que sempre enguiçava. A rua de Camburi estava animada ao entardecer, crianças jogando bola na calçada irregular, um vendedor de milho assado acendendo sua fogueira improvisada e o trânsito de carros e motos serpenteando em direção ao centro. O ar salgado misturava-se ao cheiro de fumaça de churrasco de uma casa vizinha, um contraste amargo com sua fome emocional. Ela caminhou sem destino, as solas dos sapatos gastos roçando o asfalto rachado. Passou pela praça pequena, onde bancos de madeira envelhecida abrigavam casais e idosos conversando. Sentou-se em um deles, observando o movimento. Uma senhora de cabelos grisalhos, provavelmente na casa dos 60, aproximou-se com um jornal dobrado na mão. Boa noite, querida. Tá tudo bem? Você parece carregando o mundo nas costas. A voz era rouca, marcada por anos de trabalho no porto, talvez como faxineira ou cozinheira em navios. Mariana ergueu os olhos, surpresa com a gentileza espontânea. Só cansada, sabe? A gravidez pesa. A mulher assentiu, sentando-se ao lado. Eu sei como é. Tive 3, sozinha depois que o pai sumiu. Mas olha, a vida dá voltas. O que te aflige não é só o bebê, né? As palavras acertaram como uma flecha suave. Mariana hesitou, mas algo na empatia da estranha a desarmou. Meu marido. Ele tem outra. Vi hoje com um filho dela no colo. E eu aqui, grávida do nosso. Lágrimas brotaram novamente, quentes e inevitáveis. A senhora, que se apresentou como Dona Lúcia, pôs a mão calejada sobre a dela. Ai, menina, que dor. Homens assim acham que o mundo é deles. Mas você não tá sozinha. Eu ajudei tantas mulheres no bairro, com o abrigo da igreja ou só um ouvido. Quer vir tomar um café na minha casa ali? Meu filho tá cozinhando feijão. Mariana aceitou, grata pela oferta simples. A casa de Dona Lúcia era uma construção baixa de tijolos aparentes. A poucos metros da praça, com um quintal cheio de vasos de manjericão e uma mesa de plástico na varanda. O filho dela, um rapaz de uns 25 anos chamado João, de pele morena e braços fortes de quem trabalhava na construção, serviu o café fumegante e um prato de feijão com arroz. Mãe me contou um pouco. Se precisar de ajuda, é só falar. Aqui no bairro a gente se vira. O gesto de solidariedade era genuíno, sem pena. Só o apoio cru de quem conhecia as ruas de Vitória, as greves no porto que deixavam famílias sem renda, os aluguéis subindo enquanto os salários minguavam, a invisibilidade das mulheres como ela. Enquanto comia, Mariana abriu-se mais. Contou sobre a empresa, sem detalhes confidenciais, só o suficiente para desabafar. Como ela arquitetara o crescimento da Maré Alta, negociando contratos com fornecedores de celulose das matas capixabas, otimizando custos em meio à inflação que corroía os lucros. Ele é o rosto, mas eu sou o cérebro. E agora, isso. João ouvia atento, limpando as mãos no pano de prato. Então, você tem poder, né? Use isso, mas devagar, para não se machucar mais. Dona Lúcia acrescentou. Lembra da vizinha Rosa? O marido a traiu com a patroa dele na fábrica. Ela se afastou quietinha, arrumou emprego de costureira e um dia, bum, mostrou que tinha guardado tudo. Hoje mora sozinha com as filhas e ele rasteja. As histórias alheias acendiam uma faísca em Mariana. Ela não era a primeira, nem seria a última. Voltou para casa perto das 9, o estômago reconfortado pelo feijão quente, mas a mente fervendo de planos. Rafael chegou logo depois, o cheiro de uísque misturado a perfume barato impregnando o ar. Oi, amor. Onde você estava? Preocupei. Ele se aproximou para beijá-la, mas ela se afastou sutilmente virando-se para a pia. Saí para caminhar, preciso de espaço esses dias. A voz saiu firme, sem acusação direta. Ele franziu a testa, confuso. Tudo bem? O bebê? Sim, o bebê tá ótimo. Durma. Você parece cansado. Naquela noite, deitada ao lado dele, Mariana não dormiu. O ronco de Rafael era um ruído distante, enquanto ela traçava mentalmente os próximos passos. Ligaria para o advogado pela manhã, revisaria os documentos das ações. Não seria uma explosão imediata, seria uma erosão lenta, como as ondas moldando as rochas do litoral.
O bebê chutou de novo, e ela acariciou a barriga sussurrando: "Vamos ser fortes, filhinho. Mamãe vai te proteger." Pela janela, o mar sussurrava promessas de mudança, e pela primeira vez em meses, Mariana sentiu um vislumbre de controle em meio ao caos. A distância começava ali, no silêncio da cama compartilhada, mas o furacão se aproximava. A manhã seguinte amanheceu cinzenta em Vitória, com uma garoa fina que tamborilava nas janelas do apartamento de Mariana, como se o céu chorasse em solidariedade. Ela acordou antes do sol, o corpo rígido de uma noite mal dormida, o ventre protuberante a lembrando de que o dia seguia, independentemente da tempestade interna. Rafael ainda roncava ao lado, o rosto relaxado em um sono inocente que a irritava. Ela se levantou com cuidado, evitando o rangido da cama de solteiro improvisada, e foi para a cozinha. O ar úmido carregava o cheiro de mofo das paredes, misturado ao aroma de café fresco que ela preparou no fogão a gás antigo. Cada movimento era deliberado, uma âncora contra o caos que borbulhava em seu peito. Enquanto a água fervia, Mariana pegou o celular e discou o número do advogado, Dr. Elias, um homem de meia idade que cuidara dos papéis da empresa desde o início. A ligação foi breve, sussurrada para não acordar Rafael. "Bom dia, doutor. Preciso de uma reunião urgente, sobre as ações da Maré Alta." "Sim, hoje, se possível." Ele concordou, marcando para o meio-dia em seu escritório no centro, perto do mercado municipal. Desligando, ela sentiu um formigamento de poder, misturado a medo. Revelar sua participação majoritária significaria expor não só a traição, mas sua própria invisibilidade, anos de decisões nos bastidores, enquanto Rafael colhia os aplausos em eventos do porto, brindando com importadores estrangeiros. Rafael acordou logo depois, bocejando e se espreguiçando. "Bom dia, Mari. Dormiu bem?" Ele se aproximou pela cintura, mas ela se desviou com naturalidade, fingindo arrumar a mesa. "Mais ou menos. O bebê me manteve acordada." A mentira era uma barreira fina, testando as águas. Ele franziu a testa, mas não insistiu, pegando uma xícara de café. "Vou para o escritório cedo hoje. Tenho uma entrega importante de madeira para o exterior. Carla está ajudando com os papéis." O nome saiu casual, como se fosse inofensivo, e Mariana sentiu o estômago revirar. "Ah, sim, boa sorte." Sua voz saiu neutra, mas por dentro a raiva fervia como o café no bule. Ele saiu apressado, deixando um beijo no ar que não a tocou. Sozinha, Mariana comeu uma torrada simples, o pão seco contrastando com o luxo que a empresa proporcionava, ou pelo menos que Rafael desfrutava. Ela se vestiu devagar, uma saia solta de algodão, blusa ampla para acomodar a barriga e um lenço leve no pescoço para disfarçar as olheiras. Desceu as escadas do prédio, o eco de seus passos misturando-se ao barulho de vizinhos acordando. Uma porta batendo, uma criança choramingando. Na rua, a garoa persistia, molhando o asfalto irregular de Camburi e transformando as poças em espelhos quebrados. Ela pegou um ônibus lotado em direção ao centro, o veículo rangendo nas curvas, enquanto o mar piscava ao longe, cinzento e agitado. O trajeto era familiar. Paradas em bairros operários, onde trabalhadores subiam com mochilas sujas de serragem das fábricas de celulose. E mães com carrinhos de bebê apertavam-se nos bancos. Mariana se encostou na janela, o vidro embaçado pelo hálito coletivo. Uma passageira ao lado, uma mulher de uns 40 anos com unhas pintadas de vermelho descascado, notou sua expressão distante. "Tá grávida, né?" "Eu tô na terceira." "Cansa, mas vale cada chacoalhão." Mariana sorriu fracamente. "É, cansa mesmo, mas a gente segue." A conversa trivial a ancorava, um lembrete de que a vida pulsava além de sua dor pessoal, as lutas diárias de quem pegava ônibus lotados para empregos mal pagos, enquanto o porto exportava riquezas que mal pingavam na periferia. Desembarcou no centro portuário, onde o cheiro de peixe fresco e óleo de motor dominava o ar. O escritório de Dr. Elias ficava em um prédio antigo de 3 andares, fachada amarelada pelo sal marinho, ao lado do mercado municipal. O burburinho ali era ensurdecedor,
Feirantes gritando preços de camarão e banana, sacolas plásticas farfalhando e o vai-vem de compradores negociando descontos. Mariana subiu as escadas íngremes, o esforço fazendo-a pausar no patamar ofegante. A secretária a recebeu com um aceno simpático. Ele te espera. Pode entrar. Dr. Elias era um homem magro, de óculos grossos e gravata frouxa, sentado atrás de uma mesa coberta de pastas. Mariana, que surpresa! Sente-se, por favor. O que houve? Ela se acomodou na cadeira de plástico, as mãos entrelaçadas sobre a barriga. As palavras saíram em um fluxo contido. A cena no pátio, o bebê de Carla, o distanciamento de Rafael. Eu vi tudo, doutor. Ele tem outra família. E a empresa? É minha. 90% das ações. Preciso saber como agir. Divórcio, transferência, o que for. Ele ouviu atento, folheando documentos antigos. Você tem razão, Mariana. Os papéis estão impecáveis. Você é a controladora majoritária desde a fundação. Rafael gerencia, mas as decisões finais são suas. Mas cuidado. Uma revelação abrupta pode complicar tudo, especialmente com a gravidez. Sugiro uma assembleia interna, discreta, e contrate um detetive se quiser provas formais da traição. Para a guarda do filho, pensão. A conversa durou quase 1 hora, com ele explicando cláusulas contratuais que Mariana revisara anos antes, mas que agora pareciam armas. Ela saiu dali com uma pasta fina debaixo do braço, o coração mais leve, mas a mente pesada de possibilidades. No mercado ao lado, comprou frutas frescas, mangas maduras e abacates do interior capixaba. Para o almoço, o vendedor embalando tudo com mãos ágeis. Cuide-se, grávida. Isso aí fortalece o bebê. A gentileza rotineira a tocou, um bálsamo contra a frieza dos negócios. De volta ao apartamento, a garoa havia parado, deixando o ar úmido e pegajoso. Mariana organizou a cozinha, lavando louça com movimentos ritmados, enquanto ligava para Dona Lúcia. Oi, sou eu de ontem. Posso passar aí mais tarde? Preciso de conselhos. A voz da senhora veio calorosa pelo telefone. Claro, menina. Vem pro jantar. João vai fazer moqueca de peixe, fresquinha do porto. A oferta era um refúgio, e Mariana aceitou grata pela rede improvisada que se formava. Rafael chegou no fim da tarde, o rosto suado de uma reunião no cais. Oi, amor, como foi o dia? Ele se jogou no sofá desabotoando a camisa. Mariana, de pé na porta da cozinha, respondeu com distância. Fui ao médico de novo. Tudo bem. E você? Ele hesitou, sentindo o tom frio. Trabalhei muito. Carla errou uns relatórios, mas resolvemos. O nome pairou no ar e ela virou o rosto, fingindo mexer no fogão. Que bom. Vou sair um pouco ver uma amiga. Sem esperar resposta, pegou a bolsa e desceu, deixando-o confuso no silêncio do apartamento. Na casa de Dona Lúcia, o cheiro de dendê e coentro enchia o quintal, onde uma mesa improvisada fora posta sob uma luz amarelada. João serviu a moqueca em pratos de louça lascada, o vapor subindo como uma promessa de conforto. Então, o que te trouxe de volta? Perguntou ele, enquanto Dona Lúcia enchia os copos com suco de caju. Mariana contou sobre o advogado, as ações, a determinação crescente. Não vou explodir tudo de uma vez, mas ele vai saber quem eu sou. Dona Lúcia assentiu, os olhos sábios brilhando. Boa, menina. Aqui no bairro a gente aprende que a força vem devagar como a maré enchendo. Minha irmã passou pelo mesmo na fábrica de celulose. Traição, demissão forçada. Ela se ergueu abrindo uma barraca no mercado. Hoje sustenta a família sozinha. A conversa fluiu para a noite, entre garfadas e risos contidos, tecendo laços de solidariedade. Mariana voltou para casa perto das 10, o estômago cheio e o espírito fortalecido. Rafael dormia no sofá, uma garrafa de cerveja vazia na mesa. Ela o cobriu com um cobertor, um gesto mecânico de hábito, mas sem afeto. Deitada na cama, ouviu o mar ao longe, ondas ritmadas como um coração coletivo. A distância se aprofundava, e com ela, a transformação. Não mais vítima, mas arquiteta de seu destino. O bebê se mexeu, e ela sorriu no escuro, imaginando o futuro que moldaria sozinha. A garoa da manhã anterior
dera lugar a um sol tímido que se infiltrava pelas frestas das persianas no apartamento de Mariana, pintando listras douradas no piso de cerâmica rachada. Era o quarto dia desde a descoberta, e o ar de Camburi carregava uma umidade persistente, misturada ao cheiro de pão assando nas padarias vizinhas e ao ronco distante de guindastes no porto. Mariana acordou com um enjoo leve, comum na reta final da gravidez, mas agravado pela náusea emocional que se instalava como uma sombra. Aos 32 anos, seu corpo parecia um campo de batalha, a barriga proeminente forçando a respiração, as veias azuladas nos pés inchados e uma fadiga que ia além do físico, enraizada na traição que corroía suas noites. Rafael já havia saído, deixando um bilhete apressado na mesa da cozinha. Café na geladeira, te vejo à noite. Beijo. As palavras eram vazias, como o pote de iogurte que ele esquecera de repor. Mariana dobrou o papel e o jogou no lixo, sentindo uma pontada de raiva fria. Ela preparou um suco de laranja fresca, comprada no mercado na véspera, e sentou-se à varanda minúscula, onde o mar se estendia como um tapete azul agitado pelo vento. Dali, via os navios mercantes ancorados no cais, carregando contêineres de celulose para longe, para mundos que pareciam inalcançáveis. A maré alta prosperava com aqueles embarques, mas o sucesso agora lhe soava como uma ironia amarga, construído em suas planilhas noturnas, enquanto Rafael posava de visionário. Decidida a não se afundar em lamentações, ela ligou o laptop antigo na mesa de jantar, o ventilador zumbindo para dissipar o calor úmido. Acessou o portal interno da empresa, usando a senha de administradora que poucos conheciam. Relatórios de vendas piscavam na tela. Lucros crescentes graças a contratos que ela negociara anos antes com fornecedores das florestas capixabas. Mas ali, entre os números, uma discrepância chamou sua atenção. Despesas não autorizadas, viagens de negócios para hotéis em Guarapari assinadas por Rafael e Carla. Seu coração acelerou, confirmando o que o instinto já gritava. Em vez de confrontar imediatamente, ela baixou os arquivos para uma pasta criptografada, um passo calculado para armar sua defesa. Não mais no escuro, murmurou para si mesma, acariciando a barriga onde o bebê se mexia inquieto, como se aprovasse a determinação materna. O dia prosseguiu com uma rotina alterada. Mariana evitou o celular, ignorando as mensagens de Rafael cheias de emojis e perguntas casuais. Tudo ok? Saudade. Em vez disso, vestiu uma blusa solta e saiu para o bairro, o sol agora forte queimando sua pele clara. Caminhou até a praça, onde o movimento matinal fervilhava. Bicicletas entregando jornais, feirantes montando barracas com frutas do interior e grupos de pescadores discutindo o preço do peixe no cais. Dona Lúcia já estava lá, varrendo a calçada de sua casa com uma vassoura de palha, o rosto marcado por rugas que contavam histórias de viúves e trabalho braçal em navios de carga. Bom dia, Mari. Entra, menina, que o sol tá castigando, chamou a senhora limpando as mãos no avental florido. Mariana aceitou, grata pelo convite que se tornara rotina. Na cozinha apertada com paredes azulejadas e uma panela de café no fogo, Dona Lúcia serviu pão de queijo quentinho. Como vai o coração e o neném? Mariana sentou-se à mesa de fórmica, o peso do corpo aliviado pela cadeira. O coração tá se curando, devagar. Vi uns papéis da empresa hoje. Ele tá desviando dinheiro, acho. Para eles. As palavras saíram pesadas, mas aliviadoras. Dona Lúcia assentiu sem julgamento. Homens com poder acham que podem tudo. Meu falecido era assim no porto. Subia na vida, mas esquecia a gente em casa. Minha irmã, que te falei, descobriu desvios na fábrica dela. Denunciou quietinha, com provas. Hoje, ela é supervisora, e o ex-mulherengo mora no barraco. João apareceu na porta, de volta de um turno na construção, o uniforme sujo de cimento e suor. Oi, Mariana. Mãe me disse que você tá planejando. Se precisar de alguém para checar coisas no porto, eu conheço uns caras. Discretos. Seu tom era prático, sem floreios, refletindo a solidariedade crua do bairro, onde vizinhos trocavam favores para sobreviver às contas de luz que subiam com a inflação, ou
aos aluguéis que devoravam salários de operários. Mariana agradeceu, sentindo uma rede se tecendo ao seu redor, invisível, mas forte como as raízes de manguezal que ladeavam o litoral. A tarde trouxe uma surpresa indesejada. Enquanto voltava para casa, o celular tocou. Era o recepcionista da Maré Alta. Senhora Mariana, o senhor Rafael pediu para te avisar que vai demorar, mas ele deixou isso aqui para você. Curiosa, ela mudou o rumo e pegou um táxi até o porto, o veículo sacolejando pelas ruas pavimentadas com paralelepípedos irregulares. O prédio da empresa brilhava sob o sol, vidros refletindo o mar como um espelho. No pátio interno, Rafael esperava de braços cruzados, o rosto tenso. Carla não estava à vista, mas o ar ainda carregava o perfume dela. Mari, graças a Deus você veio. Tá tudo estranho em casa. Você tá distante, não responde. O que está acontecendo? Sua voz era uma mistura de preocupação e irritação, os olhos evitando os dela. Mariana parou a uma distância segura, as mãos protetoras sobre a barriga. O vento salgado agitava seu cabelo e ao fundo guindastes rangiam carregando madeira. Eu tô bem, Rafael, só processando as coisas. A gravidez me deixa assim, reflexiva. Era uma meia-verdade, mas o suficiente para desviar. Ele se aproximou, tentando tocar seu braço. Amor, eu te amo. O trabalho tá louco, mas a gente vai ser uma família. Nosso filho vai nascer logo. As palavras soavam ensaiadas, e ela se afastou um passo, o coração apertado pela falsidade. Eu sei, mas preciso de tempo. Cuide da empresa. Eu cuido de mim. Ele franziu a testa, confuso, mas o telefone dele vibrou, interrompendo. É do fornecedor. Depois a gente conversa. Mariana assentiu e saiu dali, o peito oprimido. No táxi de volta, lágrimas silenciosas escorreram, mas ela as enxugou, focando no plano. Em casa, ligou para Dr. Elias novamente. Doutor, preciso de um detetive, e marque uma reunião com o conselho para a semana que vem, sem Rafael saber. A voz do advogado veio firme. Entendido. Vamos preparar tudo. Você é a dona, lembre-se. O entardecer caiu suave sobre Vitória, com o sol mergulhando no horizonte e tingindo o céu de laranja. Mariana preparou um jantar simples, arroz com feijão e salada de alface crocante, comendo sozinha à mesa, o silêncio pontuado pelo rádio tocando samba enredo local. Rafael chegou tarde, o cheiro de uísque mais forte que nunca. Oi, amor. Desculpa o atraso. Ele se sentou servindo-se de uma porção, mas notou a frieza. Mari, fala comigo. Tá me evitando? Ela ergueu os olhos, a voz calma mas afiada como uma lâmina. Não tô evitando, tô me protegendo. Você tem seus segredos, eu tenho os meus. Ele piscou surpreso. Que segredos? Eu sou aberto com você. Um riso amargo escapou dela. Abraçado a um bebê que não é nosso? Eu vi, Rafael, no pátio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado só pelo tic-tac do relógio. Ele empalideceu, gaguejando. Mari, não é o que parece. Foi um erro, uma fraqueza. Por favor, me perdoa. Mas ela se levantou devagar, o corpo imponente na gravidez. Erro? Meses de mentiras? Eu construí tudo isso com você, e você constrói outra vida nas minhas costas. Durma no sofá hoje. Virou-se para o quarto, trancando a porta pela primeira vez. Sozinha na cama, o choro veio em ondas, mas misturado a uma liberação. O bebê chutou forte e ela sussurrou. Ele não nos quebra, filhinho. A gente se ergue. Lá fora o mar rugia, ecoando a tempestade interna de Mariana. A distância se tornava abismo e com ela o caminho para a revelação se acortinava, não com fúria, mas com a precisão de quem sempre fora a verdadeira força por trás do império. No bairro, as luzes se acendiam nas casinhas, um mosaico de vidas entrelaçadas, e Mariana soube que sua transformação ecoaria além de si mesma, inspirando as invisíveis como Dona Lúcia e sua irmã. A noite caía, carregada de promessas duras, mas reais. O sol da manhã filtrava-se através das nuvens dispersas sobre Vitória, lançando uma luz difusa nas ruas de Camburi, onde o asfalto ainda úmido da noite reluzia como um aviso de calmaria antes da tormenta.
Mariana acordou com o corpo dolorido. A gravidez de 8 meses agora, uma presença constante que a forçava a se mover com cautela, como se carregasse não só uma vida, mas o peso de um futuro incerto. O apartamento parecia menor, as paredes brancas fechando-se ao seu redor, e o cheiro de sal marinho entrava pela janela entreaberta, misturando-se ao aroma residual de feijão da noite anterior. Rafael havia passado a madrugada no sofá, resmungando em sonhos agitados, mas ela não se importara. A porta trancada do quarto era sua primeira vitória, um espaço conquistado na guerra silenciosa que travavam. Ela se levantou devagar, apoiando as mãos na cama para aliviar a pressão nas costas, e foi até o banheiro minúsculo, onde o espelho embaçado refletia olheiras profundas e um rosto endurecido pela determinação. O banho rápido com água morna a revigorou ligeiramente, mas o enjoo persistia. Um lembrete de que o bebê sentia cada oscilação emocional. Vestiu uma saia larga e uma blusa de algodão desbotado, ignorando o armário cheio de roupas que Rafael comprara em suas fases generosas. Na cozinha, preparou um chá de ervas, o vapor subindo como uma névoa que embaçava seus pensamentos. O celular piscava com mensagens não lidas. Rafael pedindo para conversarem. Carla, indiretamente, através de um e-mail da empresa sobre ajustes administrativos. Ela deletou tudo, sentindo uma faísca de raiva que alimentava sua resolução. O dia prometia ser longo. Mariana havia marcado com o Dr. Elias para revisar as provas coletadas pelo detetive, um homem discreto chamado Seu Paulo, que trabalhava nos bastidores do porto, investigando fraudes em cargas de madeira. Ele enviara um relatório preliminar na véspera, fotos de Rafael e Carla em um motel à beira-mar em Guarapari, extratos de transferências para uma conta conjunta e até recibos de compras para o bebê, pagos com cartões corporativos da Maré Alta. Cada detalhe era uma faca, cortando mais fundo na ilusão de família que construíra. Não é só traição, é roubo, murmurou ela para si mesma, enquanto bebia o chá, o gosto amargo ecoando sua amargura. A empresa, que crescera de um galpão improvisado para um player no exportação de celulose, agora era ameaçada por ganância, lucros que deviam sustentar seu filho, desviados para outra vida. Rafael apareceu na porta da cozinha, os olhos vermelhos de uma noite mal dormida, a barba por fazer dando-lhe um ar de vulnerabilidade fingida. Mari, por favor, a gente precisa falar. Eu errei, mas amo você. O bebê. Ele estendeu a mão, mas ela recuou, o corpo tenso como uma corda esticada. Amo. Você ama o que eu represento, Rafael. A estabilidade, o dinheiro. Mas eu vi o bebê dela nos seus braços. Como eu explico isso para o nosso filho? Sua voz saiu baixa, controlada, sem o choro de antes. Agora era uma acusação precisa, forjada nas horas de insônia. Ele baixou a cabeça, murmurando desculpas entrecortadas. Foi um deslize, o estresse do trabalho. Carla não significa nada. Eu termino tudo, juro. Mas os olhos dele desviavam, traindo a mentira, e Mariana sentiu nojo misturado à pena. Termine o quê? A farsa? Vá para o trabalho, eu cuido do resto. Ele saiu cabisbaixo, a porta batendo com um eco que reverberou no peito dela. Sozinha, ela pegou a bolsa e desceu as escadas, o ar úmido do bairro envolvendo-a como um abraço relutante. As ruas de Camburi acordavam. Um grupo de pescadores arrastando caixas de isca para o cais, crianças correndo para a escola com mochilas poídas, e o som de buzinas de ônibus lotados ecoando ao longe. Mariana caminhou até a parada, o sol aquecendo sua pele e aliviando um pouco a dor nas juntas. No veículo, apertada entre passageiros suados, um operário da celulose com mãos calejadas, uma mãe com um toddler no colo, ela se encostou na janela, observando o mar piscar entre os prédios. A viagem era um ritual de paciência, pontuada por conversas fragmentadas. Esse trânsito tá um inferno, né? Com a greve no porto, tudo atrasa, resmungou o homem ao lado. É, a vida não para, respondeu ela, a voz distante. Mas o contato humano a ancorava, lembrando que sua dor era parte de um tecido maior de lutas, famílias apertadas em apartamentos alugados caros,
empregos precários nas fábricas que exauriam corpos jovens. O escritório de Dr. Elias, no centro, era um oásis de ordem em meio ao caos do mercado municipal, onde o cheiro de peixe fresco e temperos se misturava ao burburinho de negociações. Ela subiu as escadas ofegante, o ventre pressionando contra a blusa, e encontrou o advogado já com pastas espalhadas na mesa. Bom dia, Mariana. O detetive foi eficiente. Aqui está tudo. Ele deslizou o dossiê, fotos em alta resolução, mostrando Rafael rindo com Carla, em um restaurante à beira-mar, o bebê no colo durante um piquenique no parque. Desvios de pelo menos 50 mil nos últimos meses. Podemos usar isso no divórcio e na ação contra ele na empresa. Mariana folheou as páginas, o estômago revirando, mas os olhos firmes. Quero a assembleia da diretoria para amanhã. Convide o conselho sem ele saber. É hora de mostrar as ações. Dr. Elias assentiu, ajustando os óculos. Você é a majoritária, sim, mas prepare-se. Ele vai resistir. E com a gravidez, evite estresse. Tem apoio? As palavras a fizeram pensar em Dona Lúcia. Após a reunião, ela pegou um táxi de volta ao bairro, o veículo serpenteando por ruas estreitas, ladeadas de casinhas coloridas e oficinas mecânicas barulhentas. Chegando à praça, encontrou a senhora na varanda, costurando uma cortina velha à máquina de pedal. Mari, entra que o almoço está quase pronto. João trouxe peixe do cais. A casa era um refúgio acolhedor, com o cheiro de alho e cebola fritando na panela, e vasos de ervas na janela filtrando a luz. João, limpando as mãos no pano, cumprimentou-a com um aceno solidário. Ouvido, detetive. Se precisar de mais olhos no porto, meus amigos da construção vigiam tudo. Sentadas à mesa de plástico, com pratos de peixe assado e farofa simples, Mariana desabafou. Ele pediu perdão hoje, mas é tarde. Amanhã revelo tudo na empresa. Sou dona de 90% e ele vai cair. Dona Lúcia mastigou devagar, os olhos sábios fixos nela. Cuidado, menina. Meu irmão passou por isso na fábrica de celulose. Traiu a mulher, desviou grana. Ela esperou o momento certo, como você. Hoje ele está desempregado e ela gerencia o setor, mas o coração dói mais que o bolso. João acrescentou, prático. Aqui no bairro, a gente sabe, solidariedade é força. Se ele tentar te pressionar, vem pra cá. A igreja tem abrigo para grávidas e eu ajudo com o bebê depois. As palavras teciam uma rede, aliviando o isolamento que Mariana sentira por anos, invisível nos bastidores da maré alta. O entardecer trouxe uma calmaria falsa. De volta ao apartamento, Rafael esperava na sala, o rosto pálido e ansioso. Mari, eu cancelei tudo com Carla. Ela não trabalha mais na empresa. Por favor, me dá uma chance pelo bebê. Ele se ajoelhou, as mãos tremendo, mas ela permaneceu de pé, a barriga como um escudo. Chance? Você usou nosso dinheiro para ela. Amanhã na assembleia tudo acaba. Eu sou a dona, Rafael, sempre fui. Os olhos dele se arregalaram em choque, a cor fugindo do rosto. O quê? Isso é loucura. Você tá grávida, estressada, não faz besteira. Mas ela virou as costas, trancando-se no quarto novamente. A besteira foi sua. Durma fora. Sozinha, Mariana deitou-se na cama, o bebê chutando como um lembrete de vida nova. Lágrimas vieram quentes e catárticas, mas secaram rápido, substituídas por uma paz resoluta. Pela janela, o mar de Vitória ondulava sob o céu crepuscular, ondas quebrando como aplausos distantes. A distância era agora um oceano, e a revelação, o farol que guiaria seu renascimento. No bairro, as luzes acendiam, e ela soube que não navegaria sozinha. A resiliência das mulheres como Dona Lúcia iluminava o caminho. A noite caía, carregada de fim e começo. O dia da assembleia amanheceu com um céu limpo sobre Vitória, o sol escaldante refletindo no mar como uma lâmina de prata, contrastando com a tempestade que fervia no peito de Mariana. Aos 8 meses e meio de gravidez, seu corpo era um testemunho de endurance. A barriga baixa e pesada forçando cada passo, as costas curvadas como um arco tenso e uma respiração ritmada que ecoava o vai-vem das ondas no cais distante. O apartamento em Camburi parecia um casulo apertado, as paredes ecoando o silêncio opressivo da noite anterior.
Rafael havia saído ao raiar do dia, sem uma palavra, o rosto endurecido pela raiva mal disfarçada. Ele tentara bater na porta do quarto até altas horas, suplicando por uma trégua que ela negou com o silêncio. Mariana se levantou devagar, o colchão rangendo sob seu peso, e foi até o banheiro onde a água fria do chuveiro a despertou como um tapa. Vestiu uma saia preta solta e uma blusa branca impecável, escolhidas para transmitir autoridade, não fragilidade. Na cozinha, preparou um café forte, o aroma amargo misturando-se ao sal que entrava pela varanda aberta. Seu celular vibrou com uma mensagem de Dr. Elias. Tudo pronto. Conselho reunido às 10 horas. Força. Ela respondeu com um emoji simples, mas por dentro, o coração martelava como os guindastes no porto. O bebê se mexeu, um chute firme que a ancorou. Hoje a gente vence, filhinho, sussurrou tocando a barriga. Desceu as escadas do prédio com cuidado, ignorando o elevador que chiava como um lamento. As ruas de Camburi pulsavam com o cotidiano. Um caminhão de entrega de peixe estacionado na esquina, despejando caixas geladas que atraíam gaivotas barulhentas. Donas de casa varrendo calçadas úmidas. Trocando fofocas sobre os preços do supermercado que subiam com a inflação portuária. E operários da celulose pedalando bicicletas enferrujadas rumo às fábricas nos arredores. Mariana pegou um táxi na praça. O motorista, um homem de uns 50 anos com bigode grisalho, comentando o tempo. Dia bonito, hein? Mas o mar tá agitado lá embaixo. Cuidado, grávida. Ela assentiu. O olhar fixo na janela onde o horizonte azul se misturava aos contêineres empilhados no cais. O prédio da Maré Alta erguia-se imponente no centro portuário, sua fachada de vidro capturando o brilho do sol e refletindo o movimento frenético dos caminhões de carga. O recepcionista, um rapaz jovem de olhos nervosos, a viu entrar e engoliu em seco. Senhora Mariana, o senhor Rafael já está na sala de reuniões. Ele não esperava. Ela o interrompeu com um gesto calmo. Eu sei, anuncie minha chegada. Subiu no elevador silencioso, o zumbido mecânico ecoando sua ansiedade, e emergiu no corredor acarpetado que levava à sala executiva. O ar ali cheirava a ar-condicionado e café fresco, um contraste com o suor salgado do bairro. A porta se abriu para uma mesa oval de mogno, rodeada por 7 membros do conselho, homens e mulheres de meia idade, rostos familiares das reuniões que Mariana observara de longe, como uma sombra discreta. Rafael estava à cabeceira, de terno cinza amarrotado, o rosto pálido e os punhos cerrados sobre uma pasta. Seus olhos se arregalaram ao vê-la, um misto de fúria e incredulidade. Mari, o que você está fazendo aqui? Isso é uma reunião interna. Dr. Elias, sentado ao lado, ergueu-se e pigarreou. Senhor Rafael, a senhora Mariana Costa é a acionista majoritária da Maré Alta. 90% das ações, conforme os estatutos fundadores. Ela convocou esta assembleia. Um murmúrio percorreu a sala. Olhares trocados como ondas em um mar agitado. Mariana se aproximou da mesa, apoiando as mãos na borda para se equilibrar, o ventre proeminente uma presença inegável. Bom dia a todos. Eu sei que muitos de vocês me veem como a esposa do Rafael, a gestante quieta que cuida da casa. Mas eu sou mais que isso. Eu fundei esta empresa com minha herança familiar. Revisei cada contrato, otimizei cada exportação de celulose para os mercados internacionais. Enquanto ele gerenciava o dia a dia, eu era o cérebro nos bastidores. Sua voz saiu firme, sem tremor, cortando o ar como uma proa de navio. Rafael se levantou de supetão, a cadeira raspando o piso. Isso é absurdo. Ela está delirando, grávida e estressada. Eu sou o CEO, o rosto da Maré Alta. Mas Dr. Elias deslizou os documentos. Atas de fundação, transferências bancárias, e o dossiê do detetive com fotos explícitas, Rafael e Carla em um quarto de motel, extratos de desvios para contas pessoais. Aqui estão as provas, senhor. Desvio de fundos corporativos para despesas pessoais, incluindo suporte a uma família paralela. A senhora Mariana exige sua destituição imediata e processo por fraude. O choque se espalhou como uma maré alta. Uma conselheira, Dona Irene, uma viúva que gerenciava logística há anos,
Assentiu devagar. Eu sempre soube que havia algo mais, Mariana. Você salvou a gente na crise de 2018 com aqueles ajustes nos fornecedores capixabas. Outro membro, um engenheiro grisalho, murmurou. Isso explica as discrepâncias nos relatórios. Rafael cambaleou, o rosto contorcido em negação. Mari, por favor. Pelo bebê. Eu mudo, eu juro. Não destrua tudo. Lágrimas brotaram nos olhos dele, mas ela o encarou com uma frieza forjada na dor. Destruir? Você destruiu nossa família primeiro. Segure o bebê da sua amante e vá. A Maré Alta sobrevive sem você. A votação foi unânime. Rafael destituído, Mariana assumindo o controle executivo interino, com Dr. Elias como consultor. Ele saiu da sala atordoado, o eco de seus passos no corredor como um adeus ecoante. A sala aplaudiu timidamente e Dona Irene se aproximou, tocando seu braço. Você é forte, menina. Se precisar de licença maternidade estendida, a gente aprova. Mulheres como nós seguram o porto. Mariana sentiu as lágrimas quentes, mas as conteve, um sorriso fraco curvando os lábios. Obrigada. Isso é só o começo. Saindo do prédio, o sol do meio-dia batia forte, o ar salgado revigorando-a. Pegou um táxi de volta a Camburi, o corpo exausto, mas leve, como se tivesse soltado âncoras enferrujadas. No caminho, ligou para Dona Lúcia. Eu fiz. Ele caiu. Posso passar aí? A voz da senhora veio radiante. Vem, menina. Moqueca no fogo, e João montou o berço que prometeu. Celebração. A casa de Dona Lúcia era um farol no bairro, o quintal cheio de risos enquanto João e vizinhas preparavam a mesa. Você é exemplo, Mari, disse ele servindo o prato fumegante de peixe com dendê e leite de coco. Aqui a gente luta junto, contra os patrões que desviam, contra os maridos que traem. Meu tio perdeu tudo na fábrica, mas a comunidade o ergueu. Dona Lúcia abraçou-a, as mãos calejadas quentes. Agora descansa. O bebê vem logo. E você vai criar ele rainha do porto. Naquela tarde, Mariana sentou-se na varanda, o mar ao fundo sussurrando vitórias. O celular tocou uma vez. Rafael suplicando, mas ela silenciou, focando no chute do filho. A distância se tornara liberdade, a revelação um renascimento. Em Vitória, onde o litoral moldava rochas duras, ela emergia transformada, não mais sombra, mas capitã de seu destino, tecendo solidariedade como as redes dos pescadores. O sol poente tingia tudo de ouro, e pela primeira vez, o futuro parecia vasto como o horizonte.